Como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma? 4 segmentos na Klabin. Você tem o florestal, celulose, que quer dizer você vender a fibra, né, virgem, enfim, pode ser fibra longa ou curta, ou ela pega essa celulose e ela mesma transforma em papel cartão, craftliner, etc. E embalagens, que é o que a gente chama de container board. Vocês vão sempre preferir o percentual máximo possível de dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100. Ah, mais de 100? Mais de 100. Como assim? Por que você decidiu investir e priorizar ações em vez de fundo imobiliário ou alguma outra coisa de renda fixa ou alguma coisa, sei lá, tipo... É que criptomoeda não tinha ainda, né? Mas sei lá, ouro, dólar. Por que ações? Legal. Quantas pessoas você já ouviu falar, ou que já saíram em capa de revista, ou na lista da Forbes, que a sua biografia ficou bilionário investindo na renda fixa? Não é nenhum. Não existe, cara. Tá. A maioria dos caras que são bilionários, que fizeram muito dinheiro, foram empreendendo. Tá. Na bolsa, você tem a chance de empreender também, só que sendo um pequeno dono de um negócio. Uhum. Então, vamos ser honestos, nem todo mundo aqui tem a vontade ou tem a oportunidade de montar o seu próprio negócio, certo? Muita gente quer fazer carreira em empresas, gosta de alguma profissão e quer perseguir isso. Uhum. Então, para essa pessoa que ali tem um salário, que tem uma renda ativa fruto do seu trabalho, você tem a oportunidade de se tornar sócios de negócios já consolidados através da bolsa. Então é ali que eu me via, cara. Eu nunca me vi, vou ser bem honesto com você, eu nunca me vi empreendendo. Eu amava esse negócio de analisar ações, eu me imaginava assim, meio que uma carreira igual a do meu pai, do tipo, vou analisar, vou ter clientes, etc, etc. E essa grana eu vou investir e lá na frente, não sei se vou ficar bilionário ou não, mas pô, vou ter uma vida muito boa com isso e vou estar feliz aqui fazendo o que eu faço, entendeu? Tá. Falando agora de fundo imobiliário, né? Meu pai sempre briga, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma... O pessoal pega isso aí pro coração, cara. Fica chateado, fica, nossa, o quê? E aí vira matéria, né? Mas é porque a gente já teve algumas experiências não muito boas. O fundo imobiliário, ele é uma categoria de produto relativamente nova. Acho que é 2009, talvez, 2010. Não me lembro agora de quando é essa regulação, mas é um produto... É um produto relativamente muito novo ainda. Então, não deu nem tempo ainda de dizer que se poderia tornar alguém bilionário ou não. É verdade. Eu, particularmente, acredito que não. Tá? Porque qual é a característica, por exemplo, de um fundo imobiliário para crescer? Ele precisa captar. Então, ele constantemente precisa subscrever cotas, certo? Dos seus cotistas. Uhum. Se em determinado momento você, ano após ano, não conseguir subscrever isso, você vai sendo diluído. Segundo ponto, boa parte dos fundos imobiliários cumprem à risca a distribuição de 95% dos seus lucros mensais, né? Então, dificilmente, numa estrutura que você não consegue se alavancar múltiplas vezes como uma empresa, e que você delega 100% as decisões para um gestor, etc., você conseguiria atingir as mesmas capacidades, né, de rentabilidade ao longo do tempo, como uma ação, né? É o que eu acredito. Então, dessa empresa ao longo do tempo. O componente do dividendo, obviamente, vai depender da lucratividade da empresa. E se o acionista vai reinvestir, quer dizer, vai pegar esse dinheiro e botar na ação de novo. Então, esse pedaço, claro, depende da lucratividade, mas depende muito mais do acionista. O pedaço da valorização depende exclusivamente, claro, no curto prazo, dos comportamentos dos mercados, dos agentes, mas no longo prazo, o que a gente vê quando a gente pega o gráfico de EBITDA, por exemplo, né, de rentabilidade da empresa versus a cotação, o preço, cara, o preço segue o resultado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você escolhe boas empresas, o que se subentende? Que essas empresas, por mais que elas não cresçam exponencialmente, elas vão continuar dando boa lucratividade e crescendo ali devagar e sem ver a grama crescer. Você vai ver ali, puta, a ação tá igual a 3 anos atrás, mas não, cara, você tem que levar em consideração o componente do dividendo que você foi lá, desembolsou e colocou de novo. Essas duas coisas somadas, o que é muito importante? Você ter consistência. Então, a gente preza muito mais por empresas que
nos deem esse crescimento lento e certo, vamos dizer assim, distribuindo dividendos, do que empresas que tendem a ter ganhos exponenciais, porque isso pode acontecer ou não, né? E a chance de não acontecer é grande, principalmente agora com taxa de juros lá em cima. Tem 5 setores que a gente adora, é o BEST. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Peraí, banco, energia, saneamento... Seguro e telecom. BEST, as melhores. O que seria seguradora? Seguradora. Porto Seguro? Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Isso é bom? Muito bom, cara. Sabe por quê? Imagina você que pagou o seguro do seu carro. O que você vai rezar para não acontecer? Você não vai bater o carro no poste para você usar o seu seguro. Ao contrário, você vai rezar, você vai pagar o seguro, vai rezar para não usar. E sabe o que você vai fazer? Pagar feliz no ano seguinte, cara. Quem ganha dinheiro com isso? Obviamente, quem te vendeu o seguro. Você está ali protegido, né? Então você tem o sentimento de proteção, que é muito importante. Eu tenho também o seguro do meu carro, eu pago feliz e rezo para não usar. Então, enquanto não há o sinistro, a empresa seguradora que está ali te garantindo, está te protegendo, né? No princípio da boa-fé, enfim, da transparência das informações, ela vai ter um fluxo de caixa ali para ela trabalhar. Então, é basicamente uma grande tesouraria. Ela vende primeiro, quer dizer, vende o serviço, né? E te presta o serviço, talvez, se acontecer o sinistro. Então, muitas vezes, você paga por um serviço que você não vai usar. Como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma e o resto dividir? Muito bom, tem regras para isso. Então, a nossa lei, o que a lei das SAs, né, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%. 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa. É esse documento que vai valer, até inclusive frente à lei. Então a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, cara, é 25%. Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela? 100%. Isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Então, toda empresa tem, sei lá, Klabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com investidores. Então, esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Mas então, dentro da estratégia, vocês vão sempre preferir as que dão o percentual máximo possível de dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100%. Ah, mais de 100? Mais de 100. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? O lucro não é caixa, né? O lucro não é caixa. Caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, a S Brasil fez isso por muitos anos. O lucro distribuível ele era mais de 100%, porque tinham algumas variáveis ali não caixas, meramente contábeis no balanço, que eles reconsideravam de novo e usavam isso como a base para distribuição de dividendos. Algumas empresas, inclusive, não usam nem mais o lucro como base para distribuir dividendos. Isso também pode. Por exemplo, a Vale. A Vale pega o EBITDA, que é ali o lucro operacional, vamos dizer assim, né? Menos o CAPEX, que é quanto ela tem que tirar do bolso, né, para investir em si mesma. Então, CAPEX tanto em novas lavas que ela abre, enfim, mas manutenção, tudo que ela precisa fazer de investimento nos seus campos. O que sobra, ela distribui X% para os seus acionistas. Então, ela não usa o lucro, por exemplo, a Klabin também faz isso. Fala algumas aí que você falaria, essas são top porque são empresas boas, porque tem um dividendo muito legal, um percentual bom, e essa com certeza está na carteira da AGF, sei lá. Ô Duda, oi? Aproveita e fala, Luiz, sobre uma ação boa pra gente que é pobre, né? Porque, o exemplo, eu acompanho bastante você e seu pai, falam bastante da Klabin, né? Falamos. E é uma ação de R$4, não é isso? É isso aí.
É isso aí. É um Tá. valor bastante E dá acessível. para começar com pouco. Dá para começar com pouco, né? A Klabin é de papel, né? Papel, celulose, embalagens. Isso aí. A Klabin, por exemplo, ela faz outras coisas porque de fato, né, caderno se usa cada vez menos, né? Mas, por exemplo, você falou que embalagem ela faz? Isso, ela embalagem faz já é uma coisa que se usa muito, papéis então. mais nobres, né? Papel cartão, principalmente. Então, se você vai no mercado, lá no churrasco você compra, sabe aquele pack, assim, que vem da cerveja? Cara, aquele papel especial, aquele papelão, papel cartão, é Klabin. Ah, é? Isso tem um alto valor agregado. Tá, São papéis especiais de alto valor agregado, né? Não é papel simples de impressão. tá. Então, você tem 4 segmentos na Klabin. Você tem o florestal, celulose, que quer dizer você vender a fibra, né, virgem, enfim, pode ser fibra longa ou curta. Ou ela pega essa celulose e ela mesma transforma em papel, papel cartão, craftliner, etc. E embalagens, que é o que a gente chama de container board, que sim, é a caixa que quando você compra no Mercado Livre, chega a sua encomenda. Que tem o tempo todo, né? O tempo Doido. todo. E o que mais cresce é e-commerce, né? Diga. Tá dando uma olhada aqui, ó. Klabin, 1899. O que é? Foi criada. A fundação, cara? Centenária. É, 124 anos. Da hora, hein? Sobre o mesmo Meu, controle então familiar. assim, já... Já sobreviveu a muita coisa. Então, o que a gente se preocupa muito nessa estratégia? De você tem que saber o preço teto. Qual é o máximo que eu posso pagar por essa ação? É isso que você tem que se preocupar. Tá. Vamos supor, então, como é que a gente faz isso? Eu exijo das boas empresas que eu tenho na minha carteira que elas me paguem ao mínimo, é o critério, assim, mínimo, 6% ao ano só em dividendos. Esse é um critério que está no estudo, enfim, da estratégia, nasceu lá atrás e a gente trouxe isso até hoje para não perder o parâmetro. 6%. O que eu faço então? Eu pego 6% de quanto eu tenho lá. Se eu tenho R$1.000, 60 conto no mínimo de Isso, dividendo. isso. Do meu... 6%, Tá. aliás, não é em função do quanto você botou. Vamos lá, eu vou explicar. É a rentabilidade mínima que eu exijo. Eu começo essa conta por quanto a empresa me paga de dividendo por ação. Tá. Tá? Deixa eu pegar a ajuda dos universitários aqui, que eu sou péssima para conta de cabeça. Então, se a empresa me distribui R$1 de dividendo, eu divido pela minha taxa mínima esperada, 6% ou 0,06%, o máximo que eu poderia pagar por essa ação é R$16,66. Onde que eu acho Tem um esse cálculo valor? aí. Cara, você entra no Relações com Investidores, você faz a média de quanto essa empresa pagou ao ano em dividendos por ação e você divide por 6%. E esse vai ser o mínimo para você considerar, ok, vou investir aqui. Esse é o máximo, é o teto máximo que você pode pagar. Tá. Se essa empresa, você entra lá, é o dia de você fazer o seu aporte. Pô, você suou lá, conseguiu guardar R$100 que você não vai usar no curto, no médio prazo, você quer pro seu futuro. Você pegou esse 100 conto e foi ver lá que, sei lá, uma empresa X está custando R$10. E você viu que o teto dela é 16. Você compra. Tá abaixo do teto, você compra. Claro, né? Você entendeu o que a empresa faz, tal. Então, você não precisa ter a ânsia de aprender tudo de uma vez só. Isso é impossível. Vai aos poucos. Comece a entender como é que funciona o BEST.